Fala galera, beleza? Tranquilo com todos vocês? Meus queridos, em relação à estequiometria, eu acho que é um assunto, tenho certeza, que é um assunto de extrema importância e eu sei que vocês estão assistindo agora essas videoaulas e estão resolvendo os exercícios sobre estequiometria. Vocês que têm algum interesse em algum curso que vocês vão precisar fazer a prova do Enem para que vocês entrem, para que vocês façam e aí consigam essa vaga. Cara, Enem é estequiometria assim de uma porcentagem absurda. Então, o que a gente, eu junto com o Elvis, a gente combinou aqui da gente fazer a resolução de alguns exercícios aqui para vocês. Beleza? Aí eu pincelei alguns casos mais importantes aqui, não só da estequiometria convencional, mas também dos casos especiais da estequiometria, beleza? Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui alguns exercícios, tá certo? Em alguns slides, vou resolvendo com vocês e na passagem de um exercício para o outro, eu vou dar uma pausa, tá? Para não ter que fazer 5 vídeos, eu vou dando pausa e aí eu vou resolvendo o próximo junto com vocês. Beleza? Tá certo? Então vamos lá, galera. Seguinte, vamos começar aqui então. Eu vou pegar minha canetinha aqui. Isso, e também já vou passar para o primeiro slide. Olha só. Esse é um exercício muito legal, ele fala sobre reagente em excesso. Ele fala assim, considere a reação em fase gasosa. Você tem o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio formando o gás amônia. Perceba que, na verdade, antes de você começar a ler o exercício, se eu fosse você, eu faria o seguinte, a reação já está montada. A reação estando montada, o primeiro passo é montar a reação. Mas ela já está montada. O que eu faria se eu fosse vocês? Eu simplesmente balancearia essa reação. E por coincidência, por sorte, o exercício já fornece para nós esse balanceamento já aqui completo. Então, eu fazendo vestibular, na pele de vocês, eu faria isso aqui, ó. Primeiro de tudo, eu colocaria aqui de nitrogênio, nós temos 1 mol, tá certo? Nós temos 1 mol aqui. Nós temos para o hidrogênio, nós temos 3 mols, tá? Então, na verdade, aqueles valores são de coeficientes estequiométricos na reação. 3 mols, isso, vamos ver a concordância, por favor. 1 mol, 2 mols, Vamos lá. E aqui nós temos um total de 2 mols, beleza? Tranquilo, fechou, legal. Agora, ele fala assim, vamos gravar bem. Fazendo-se reagir 4 litros de gás nitrogênio. 4 litros de gás nitrogênio. Com 9 litros de gás hidrogênio em condições de pressão e temperatura constantes, ou seja, todos os gases estão sendo submetidos à mesma condição de temperatura e pressão, tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque se eles tiverem variações de pressão e temperatura, tá certo? O nosso volume poderia sofrer também variações. Então, pressão e temperatura sendo constante para todos os gases, eu posso adotar, pela hipótese de Avogadro, a questão dos volumes estarem em proporção estequiométrica em relação aos seus mols. Tá? Mas calma aí, eu já vou falar disso. Pode-se afirmar que, professor, eu acho que a resposta certa é a letra B. Na verdade, eu já coloquei em negrito já a resposta. Mas o que menos me importa aqui é a resposta, é a maneira em se fazer, tá bom? O que eu estava falando era o seguinte, olha o que você vai escrever para mim nessa questão. Nós estamos considerando os 3 gases, o hidrogênio, o nitrogênio e o gás amônia, nas mesmas condições de temperatura e pressão. E lá no estudo dos gases, quando a gente fala sobre a lei de Avogadro, na hipótese de Avogadro, estar nas mesmas temperaturas e pressões é ter os volumes em proporção estequiométrica em relação aos seus números de mols, tá certo? Então olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o seguinte, esse 1 mol era como se proporcionalmente nós tivéssemos o volume para um determinado, volume, 1 litro, 1 mol, 1 litro. Professor, mas eu poderia fazer isso? Como eu não sei qual é a condição de temperatura e pressão, se fosse
na CNTP, né, para 1 mol seria 22,4. Mas como na verdade eu não sei qual é a temperatura e qual é essa pressão, eu intitulo aqui que para 1 mol eu pego esse número 1, esse coeficiente 1 e coloco para 1 litro. Aqui para o hidrogênio eu coloco para 3 litros, porque seria para 3 mols, tá certo? E aqui eu coloco para 2 litros, porque eu tenho de gás amônio, eu tenho 2 mols, perfeito? Legal. Só que agora quando você lê o enunciado, você percebe que você tem 4 litros de nitrogênio. Então o que você faz? Você coloca em 4, né, embaixo desse volume de 1 litro para nitrogênio, você coloca 4 litros, legal? Embaixo de 3 litros de gás hidrogênio, você coloca 9 litros. 9 litros de gás hidrogênio. Perfeito? Tranquilo? Legal. Agora, olha uma situação interessante. Eu vou até mudar de cor aqui a minha caneta. É o seguinte. Vocês estão vendo aqui que de 1 para 4, na minha proporção, nós fizemos uma proporção de 4 vezes maior. Então, de 1 para 4, nós fizemos vezes 4. E vocês estão percebendo que de 3 para 9, nós fizemos vezes 3. Perfeito? Nós fizemos vezes 3. Todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo que assistiu às minhas videoaulas em relação à estequiometria, principalmente para reagente em excesso, sabe muito bem que o reagente em excesso é quando nós temos proporções variadas. O que é uma proporção variada? Olha aqui, ó. Vocês estão percebendo que um dos termos aqui, que é o gás nitrogênio, ele fez uma multiplicação por 4, a sua proporção, e o gás hidrogênio ele fez por 3. Então, um vezes 3, o outro vezes 4. Não pode, isso é uma proporção variada. Proust já dizia para nós que em uma reação corretamente balanceada, todos os termos precisam estar na mesma proporção, tudo bem? Tá certo? Então, se um termo é multiplicado por x, todos os outros termos serão multiplicados também por x, legal? Um está vezes 4, outro está vezes 3, alguma coisa não está certo, é uma proporção variada. O que nós precisamos fazer então agora nesse caso? Como essa proporção ela é variada, eu vou te dar uma dica aqui lá da minha aula. Quando for multiplicação, a gente sempre escolhe a proporção onde o termo, o número que é multiplicado, nós vamos escolher sempre o menor, tá certo? Então a multiplicação, a gente sempre faz a escolha pelo menor. Quando for uma divisão, vou colocar aqui, ó, quando for uma divisão, a gente sempre escolhe aquele número maior que é da proporção variada, beleza? Então vamos fazer a regrinha, vamos ver se bate aqui nesse caso então. Vamos lá. Vou mudar agora a cor aqui da minha canetinha, vou colocar um verde aqui. Vou colocar, um verde, beleza. Vou colocando um verde aqui, ó. Aqui eu tenho vezes 4 e aqui eu tenho vezes 3. Então, como na multiplicação da proporção variada a gente escolhe sempre o número menor, entre vezes 4 e vezes 3, nós vamos fazer a escolha pelo número menor, que é o vezes 3. Então, o que nós vamos fazer aqui? Descartar esse vezes 4 e utilizar agora a proporção vezes 3. Vamos ver se bate? Vamos lá. Quanto que é 3 vezes 3? Ó, 3 vezes 3... dá exatamente 9. Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta rapidinho. Pera aí, galera. Vamos colocar aqui um roxo aqui, ó. Ó, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, bateu. Deu exatamente o limite que a gente precisava para o hidrogênio. Tá certo? Agora, quando a gente faz 1 vezes 3, não dá 4. Não dá 4. Tá certo? Dá 3. Então quer dizer que eu precisaria de 3, mas eu tenho 4. Isso quer dizer então que eu estou tendo um excesso de gás nitrogênio. Então olha só, quando a gente faz a conta 3 vezes 3 e dá 9, chega no limite, quer dizer então que o hidrogênio, vou puxar uma flechinha aqui, é um reagente chamado de reagente limitante. É um reagente limitante. Beleza? Reagente limitante da reação.
Quando a gente faz o 1 litro vezes 3, aqui ó, vezes 3, a gente chega em 4 litros. Não, 1 vezes 3 não dá 4, 1 vezes 3 dá 3. Isso quer dizer que eu tenho 1 litro em excesso. Então, traduzindo aqui, o nitrogênio eu tenho um reagente em excesso. E esse excesso é exatamente igual a 1 litro, um excesso de 1 litro, porque 1 vezes 3, 3, e não 4 litros como eu tenho aqui. Então, olha só, os reagentes estão em quantidades estequiométricas? Não, porque a proporção é variada, um é excesso, o outro é limitante. Letra B, aqui, o N2 é o reagente em excesso. Exatamente essa é a correta. Galera, estão faltando 4 testes aí para a gente fazer, beleza? Eu vou dar uma pausada agora aqui em relação a esses testes, a essas resoluções, e eu já volto para a gente resolver o resto. Beleza, galera? Então, número 1, resposta certa, letra B. Valeu, abraço! Fala, meus queridos, estamos de volta aí, ó, para a gente resolver mais um testinho em relação à estequiometria. Esse caso aqui é impressionante como eles cobram em vestibular, é assim, absurdo, quer ver? Por quê? Porque eles cobram na forma de 2 reações, tá? Eles cobram muito isso aqui. O álcool etílico C2H5OH, usado como combustível, pode ser obtido industrialmente pela fermentação da sacarose, representada simplificadamente pelas equações. Ó, a gente tem 2 equações aqui. Eu vou dar uma sugestão para todos vocês. Quando vocês forem fazer algum teste de estequiometria, de cinética, de equilíbrio, de pilhas, eletrólise, né? E vocês tiverem 2 reações, tá? O interessante é que você possa trabalhar com reações global, termoquímica, reações global, transforme todas as reações em uma única e trabalhem com ela. Porque uma única reação é muito mais fácil para você conseguir entender o processo. Só que aí vai uma dica. Você só consegue ter uma única reação ou encontrar essa reação global quando você tem nas 2 reações termos que são iguais, e aí você pode anulá-los. Por exemplo, você está vendo aqui que você tem, ó, C6H12O6? Do outro lado, na outra reação, você tem C6H12O6. Como estão nas mesmas quantidades, ó, 2 mols e 2 mols, você pode simplificá-los. Então, você vem aqui e corta, você vem aqui e corta. Aí surge aquela pergunta, professor, e se eu tiver os compostos e não estiver na mesma estequiometria? Aí você ajusta, multiplicando reações, ou dividindo, aí tanto faz, tá certo? Então, você multiplicaria uma ou dividiria outra, para que você tivesse as mesmas quantidades dos mesmos componentes químicos para que fossem anulados. Traduzindo, somando essa reação gerando a global, nós temos aqui então, ó, C12H22O11, tá? Vou colocar aqui C2H22O11, desculpa a letrinha aí, que é bem complicado. Mais H2O, que é o que sobra, tá certo? Como reagente, mais H2O, setinha da reação. Nós temos 2 mols de etanol, que seria C2H5OH, beleza? H5OH, mais 2CO2, beleza? 2CO2. Agora você começa a ler o exercício, o que ele pede. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança de coloração aqui para ficar mais fácil. Ó, partindo-se de uma quantidade de cana-de-açúcar que contenha 500 quilos de sacarose, então nós vamos usar o composto C12H22O11, admitindo-se um rendimento, ó, exercício de rendimento. O primeiro caso foi reagente em excesso. Agora a gente está trabalhando com rendimento, tá certo? Que é um outro caso especial aqui que nós temos. A massa de álcool, ou seja, etanol, obtida em quilos será de. Esse aqui é o etanol, ó. Ah, professor, então quer dizer que água nós não vamos usar nada e 2 mols de CO2 também? Nada. Aí o que nós vamos fazer?
Nós vamos calcular as massas molares da sacarose e do etanol. Ó, o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16, as massas molares. Calculando essa massa molar, nós vamos chegar em 1 mol igual a 342 gramas de sacarose. 342 gramas de sacarose, beleza? Esses 342 gramas de sacarose, aqui ó, então 342 gramas de sacarose. 1 mol de etanol, ó, o carbono tem 12 gramas, o hidrogênio 1 e o oxigênio 16. 1 mol de etanol tem 46 gramas. 2 mols de etanol, ó, 2 mols de etanol, nós temos 92 gramas de etanol. Aí ele pede o quê? A massa do álcool, a massa do etanol, quando nós tivermos 500 quilos de sacarose. 500 quilos de sacarose. Professor, eu posso pôr quilos embaixo de gramas? Meus queridos, você só pode pôr quilos embaixo de gramas quando na outra relação, do outro lado, você tem quilos embaixo de gramas, ok? Tá certo? Aí você pode. Se não, transforma tudo para a mesma unidade. Pelas minhas contas aqui, galera, né? Obviamente, né? Calculadorazinha que vai me ajudar. Eu tenho 500 vezes 92 dividido por 342. Nós vamos chegar a uma massa em quilogramas de etanol igual a 134,5. Ó, galera, vamos arredondar 134,5, vamos arredondar para 135 quilos de etanol, beleza? Legal? O professor não tem resposta, né? Acho que teve algum problema aqui. Agora entra a última parte, que vou mudar de cor de novo, olha só. Aqui, meus amores, vocês não podem esquecer que o rendimento da reação é de 68,4%. Ou seja, produziria isso de etanol se nós tivéssemos uma reação rendendo 100%, beleza? Ó, 100%. Só que essa reação só está rendendo 68,4%. 68,4%. Isso gera para mim um novo valor, né, da massa do etanol. Se eu não me engano, esse valor ele é muito próximo de 92 quilos de etanol e a resposta certa é letra C. Daria, acho que era 91,99. Arredondando, a gente tem esse valor aí. Beleza, galera? Esse foi o segundo exercício que nós temos em relação à estequiometria. Valeu? Eu vou dar mais uma pausa aqui para irmos para o terceiro teste. Valeu? Abraço! Continuando aí a nossa resolução, então, de exercícios, meus queridos. Olha só. Que quantidade de NaOH em mols é necessária para neutralizar 15 gramas de ácido acético? Esse, na verdade, é bem tranquilo, é bem fácil. A única dificuldade dele é esta aqui. Você tem que saber montar a reação que ele está pedindo, beleza? Lembra que o principal ali que nós temos é sair da escrita da reação. O ácido acético é um ácido orgânico, tá certo? Monocarboxílico, CH3COOH. Vai reagir com o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e aí ele formará aqui para nós o acetato de sódio CH3COO. Aí você coloca para mim aqui, né? Na, né? Aqui um menos e aqui um mais, é o acetato de sódio, mais H2O, beleza? Fechou? Ácido mais base forma sal mais água, reação de neutralização. Legal. Vou pegar uma caneta aqui em azul, vou balancear essa reação. Eu tenho 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol. Beleza? Fechou. Aí ele fala que quantidade em mols de NaOH, coloquei aqui, é necessário para neutralizar 15 gramas de ácido acético. Esse é o ácido acético. Então, o que vocês percebam? O sal, acetato de sódio e a água ele não utiliza. Bacana. Vamos calcular agora as massas aqui, ó. Bom, primeiro vamos estipular a quantidade em mols. Eu tenho 1 mol de ácido acético
para 1 mol de NaOH. Beleza, fechou. Ele está me perguntando que quantidade de NaOH em mols, tá? Então ele quer a resposta em mols. Então eu faço o quê? Eu coloco um X aqui, sendo a quantidade em mols. Legal? Bacana. Necessário para neutralizar 15 gramas de ácido acético. Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte aqui, calcularmos a massa molar do ácido acético, lembrar que o carbono é 12, tá? O carbono é 12, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Se eu não me engano, essa massa toda vai dar 60. 12 mais 4 mais 12 mais 32, realmente 60 gramas por mol. Eu tenho 60 gramas. Só que na verdade o exercício fala que nós temos uma quantidade de ácido acético não de 60, é igual a 15. Então nós temos aqui 15 gramas de ácido acético. Legal? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encontrar aqui esse X. A minha relação então fica assim, 60 vezes X, 1 vezes 15 para encontrar esse X em número de mols, beleza? Então ficaria nessa regrinha de 3, 60x é igual a 15, beleza? X é igual, vamos fazer a continha agora aqui, 15 dividido por 60, nós vamos chegar no valor igual a 0,25 mols, 0,25, aliás, mol, né? De NaOH, que é o hidróxido de sódio. Bom, meus queridos, aqui também, se você tivesse um raciocínio um pouquinho mais rápido, o que você poderia fazer? Ó, de 60 não veio para 15 a massa? Essa é a massa molar, essa é a massa que o exercício ele te deu. Você não fez uma divisão por 4? Pois é, basta você pegar esse 1 e dividir por 4. Na mesma proporção, dividindo por 4, nós temos aqui então, né, 1 quarto é 0,25. A minha respostinha certa acaba sendo a letra A aqui no caso. Beleza? Esse é o terceiro exercício em relação à estequiometria que nós estamos resolvendo aí para vocês. Valeu, galera? Beijo para vocês, até o próximo. Espera aí, aguarda aí rapidinho. Salve, galera, estamos de volta, estamos na área aí para resolver mais um exercício. Meus amores, olha só, ele fala, esse teste aqui, ele é um cálculo estequiométrico convencional, igual ao anterior. Ele não é um caso especial, tá certo? Ele é só uma regrinha de 3 simples, a gente já consegue resolver. Não é igual os 2 primeiros, onde nós trabalhamos com reagente em excesso e com rendimento da reação. Vamos lá? Num acidente, 4,9 toneladas de ácido sulfúrico, ácido sulfúrico está aqui, são derramados numa rodovia, beleza? Existe um derramamento aqui de ácido. Quantas toneladas de óxido de cálcio, que é esse composto aqui, devem ser usadas para neutralizar o ácido? Então aqui já de cara, você que é aquela pessoa experiente, já rápida em estequiometria, já vem aqui e já fala assim, ó, tchau sulfato de cálcio, tchau água, não quero mais vocês porque eu só quero trabalhar com esses 2 compostos. Claro que verificando o balanceamento da reação, é que eu já sei que o balanceamento aqui vai ser de 1 para 1 para 1 para 1. Então, na verdade, nós temos aqui 1 mol de ácido sulfúrico, beleza? E eu tenho 1 mol de óxido de cálcio aqui nesse caso, beleza? Fechou. Então, se eu tenho 1 mol para 1 mol, e ele já me passa as massas molares aqui, a gente já consegue estabelecer uma relação de proporção entre as massas. Vou pegar uma canetinha de outra cor aqui de novo. Vamos lá. 1 mol de ácido sulfúrico, 98 gramas. Então, vamos colocar aqui, ó, 98 gramas de ácido sulfúrico, tá? Então, H2SO4, beleza? Essa quantidade em gramas está na proporção de 1 mol de CaO, que aqui pela proporção, ó, 56 gramas. 56 gramas de CaO, tá certo? De óxido de cálcio. Aí o exercício fala assim, quantas toneladas de óxido de cálcio X nós teremos para neutralizar todo o ácido?
O ácido, o exercício fala que são 4, toneladas de ácido sulfúrico. Ô, professor, posso pôr gramas em cima e toneladas embaixo, desde que o outro lado da reação seja gramas em cima e toneladas embaixo, beleza? Multiplicando o cruzado, nós vamos chegar ao valor exato de 2,8 toneladas de óxido de cálcio usados para neutralizar todo esse ácido derramado na estrada, beleza? 2,8 toneladas de óxido de cálcio, fechou? Então, bem simplesinho, uma regra de 3 simples, tá certo? E aí, agora a gente parte para o último exercício em relação à resolução nossa da estequiometria, valeu? Aguarda aí. Fala, meus queridos, e para a gente encerrar a nossa sequência dos 5 exercícios aí de estequiometria, ele fala para nós que existe uma reação em que o cobre é um metal encontrado na natureza que pode ser obtido pela reação da calcosita com a cuprita, tá? Calcosita, ó, Cu2S, e com a cuprita, CuO, óxido de cobre, beleza? Legal. Aí ele fala assim, numa reação de 60% de rendimento, fundamental a gente saber isso. A massa de cobre obtida, ó, massa de cobre obtida, beleza? A partir de 200 gramas de calcocita com 20,5% de impureza e cuprita é suficiente. Bom, primeiro de tudo, ele não fala nada sobre a cuprita, legal? Não fala nada sobre SO2 e nós vamos trabalhar com a calcocita aqui no caso, tá certo? E o cobre metálico. Então nós temos primeiramente uma proporção de 1 mol de Cu2S para 6 mols de cobre metálico, beleza? Fechou, tranquilo. Agora ele fala para nós o seguinte, bom, temos que calcular a massa molar. O cobre é 63,5 e enxofre é 32. Temos aqui então 159 gramas de Cu2S. Fazendo as continhas aqui, fiz aqui já as contas, deram 381 gramas de cobre em relação aos 6 mols. A massa dele é 63,5. Diz o exercício, olha só, que nós temos 200 gramas de calcocita. Só que ela tem um grau de impureza de 20,5, ou seja, quer dizer então que o grau de pureza, que é a parte pura que é a que vai reagir, lembra nas videoaulas, é de 79,5%. Então a gente aplicando 79,5% em relação a 200 gramas, tá? Fazendo essa relação aqui, né, do grau de pureza, nós vamos chegar, coincidentemente, aos mesmos 159 gramas de calcocita, perfeito? Então, nós temos 159 gramas de calcocita reagindo. Obviamente, multiplicando o cruzado, nós vamos encontrar um X de cobre igual a 381 gramas de cobre. Porém, a reação, o exercício diz que há um rendimento de apenas 60%. Você viu que ele colocou 2 casos especiais no mesmo teste, né? Então, esse valor daria se nós tivéssemos um 100% de rendimento da reação, um total. Porém, ele só rende 60%. Rendendo 60%, nós teremos uma massa de cobre que segue próximo de 229 gramas, ou seja, 228,6 gramas de cobre aqui que são produzidos. Beleza? Galera, fizemos uma lista para vocês aí com 15 exercícios, pratiquem e na dúvida temos os fóruns de discussões todas as segundas-feiras, tá certo? Então espero vocês, por gentileza, estudem que esse é o momento, tá certo? Saúde para todos, um beijo. Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, tchau!